Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta segunda-feira, você vai conferir o julgamento de 2 recursos. Os conselheiros também registraram 2 processos seletivos. E ainda, na sessão plenária desta semana, os conselheiros vão julgar mais de 160 processos. É o TC Notícias do dia 9 de maio que está no ar. Olá, tudo bem? Diretora do Fundo de Previdência de Sorriso recorre ao TCE para modificar a decisão que julgou o balanço anual da instituição como regular, mas com determinações. A diretora do Prev Sorriso, Guiomar Preima Oliveira, apresentou documentos comprovando que as falhas identificadas nas contas de 2009 foram sanadas, como a falta de registro da compensação financeira de servidores. A diretora provou que esse registro não foi feito porque esses funcionários foram aposentados no exercício de 2009. Já sobre a ausência de extratos bancários dos rendimentos de 2009, a gestora comprovou que as informações foram encaminhadas corretamente. Esses documentos foram apresentados e estavam também no processo originário, nas folhas mencionadas no relatório do voto, e os extratos bancários também estavam no processo. Então, por isso, em razão dos motivos expostos, deixo de colher o parecer ministerial e voto no sentido de conhecer este recurso ordinário para, no mérito, dar-lhe provimento total, tendo em vista que os documentos apresentados sanaram as 2 irregularidades impugnadas, devendo ser excluída a multa de 20 UPFs que consta no acórdão número 3287/2010. O recurso feito pelo chefe do Poder Executivo de Castanheira também foi julgado pelo TCE. Esse processo foi considerado improcedente e a íntegra do acordo anterior foi mantida. Mais informações no site do TCE. Conselheiro Antônio Joaquim vota pelo conhecimento dos processos seletivos realizados pelas prefeituras de Figueirópolis do Oeste e Indiavaí. Os processos seletivos realizados pelas prefeituras de Figueirópolis do Oeste e de Indiavaí para contratar agentes comunitários de segurança e de combate a endemias foram conhecidos pelos conselheiros do TCE. O relator desses processos, conselheiro Antônio Joaquim, reforçou que, apesar das contratações não terem sido feitas de forma temporária, como determina a lei, cabia ao TCE reconhecer o certame, já que não houve má-fé dos gestores. No caso da Prefeitura de Indiavaí, o gestor José de Souza ainda foi multado em R$ 520, porque uma das contratações feitas não foi de excepcional interesse público. Os prefeitos de Indiavaí, José de Souza, e de Figueirópolis do Oeste, Laí Mota da Silva, ainda receberam a determinação para que realize as concorrências públicas corretamente. Uma cópia desses processos também foram encaminhados ao relator das contas de 2011, o conselheiro José Carlos Novelli. Nessa mesma sessão, os conselheiros julgaram outro recurso, desta vez feito pelo presidente da Câmara de Vereadores de Comodoro. O ex-presidente do Legislativo de Comodoro, Cícero Patrício Ferraz, recorreu ao TCE contra o julgamento das contas de 2008 da Câmara, que foram julgadas irregulares, com determinações e recomendações. Segundo o conselheiro Domingos Neto, a irregularidade que motivou a reprovação das contas foi o gasto acima do permitido por lei com o Legislativo. Entendo que os restos a pagar do exercício anterior não devem ser computados no total das despesas do Poder Legislativo. Com essa exclusão, o total de gasto pela Câmara cai de 8,06% para 8%, dentro do limite constitucional. Ademais, as irregularidades remanescentes não são graves o suficiente para macular as contas com julgamento irregular, pois possuem natureza formal e podem ser ilididas mediante determinações e aplicação de multa. Sendo assim, o recurso foi considerado parcialmente procedente, mudando o acórdão anterior de irregular para regular com determinações e recomendações. Como o gestor também apresentou documentos que comprovaram a regularização parcial do sistema contábil da Câmara, a restituição foi reduzida de R$ 34 para R$ 18.300. A multa aplicada por essa falha também foi alterada de R$ 5.200 para R$ 1.700.
Na mesma sessão, os conselheiros também julgaram o recurso feito pelo presidente da Câmara de Vereadores de Terra Nova do Norte. Esse processo não foi provido pelo TCE e a íntegra você confere no site do Tribunal de Contas. Anote aí. O Tribunal de Contas de Mato Grosso informa que o ciclo de capacitação Gestão Eficaz, que seria realizado no final deste mês na cidade de Nova Chavantina, foi transferido para os dias 9 e 10 de junho. Gestores públicos desta região, fiquem atentos à nova data. E na sessão plenária desta semana, os conselheiros vão julgar mais de 160 processos. Dentre os processos em pauta estão cerca de 50 homologações de registro de declaração de bens de final e início de mandato. Mas você sabe o que é uma declaração de bens? A declaração é um documento que serve para o poder público e a sociedade avaliar a evolução do patrimônio do gestor antes e após o exercício do mandato. Nesses processos é possível ao Tribunal de Contas avaliar, por exemplo, se houve ou não enriquecimento ilícito por parte do administrador. Por isso, é importante o registro das declarações. Os registros dessas declarações de bens vão ser feitas na sessão plenária desta semana, terça-feira, dia 10 de maio, a partir das 8h30 da manhã, no auditório do Tribunal de Contas. Não se esqueça que a sessão é aberta a toda a comunidade e vai ser transmitida ao vivo nos canais 16h30 da TV Assembleia e ainda no portal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Então não se esqueça que nós temos um encontro marcado amanhã. Até lá! O Tribunal de Contas entra na terceira etapa do planejamento estratégico elaborado para o período 2005-2011. É o momento de concluir projetos e intensificar ações para consolidar a revolução cultural ocorrida aqui nos últimos 10 anos. Para isso, é necessário garantir o controle externo da gestão dos recursos públicos, com orientação, fiscalização e avaliação de resultados. Essa é a nossa missão, nossa razão de existir. O nosso trabalho deve atender primordialmente à sociedade, tendo como valores agilidade, compromisso, ética, inovação, qualidade, transparência. Ao estabelecer esses valores, o Tribunal de Contas vai se tornar uma instituição cada vez mais útil, concentrada na sua finalidade: auditar, apreciar e decidir com técnica, celeridade e justiça. Esse compromisso com a efetividade fará do Tribunal de Contas de Mato Grosso referência no Brasil. Essa é a nossa visão.